Talvez você fique impactado com o que você viu aqui, ouviu aqui nesse texto. Está falando de pessoas que viveram por muitos e muitos anos. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. Como era o nome dele? Matusalém. 969 anos. Quase um milênio esse homem viveu. E Matusalém, ele era filho de Enoque. O homem que mais viveu era filho de um homem que viveu pouco tempo e foi levado por Deus. Uma vida na terra que foi interrompida. Ela foi, vamos dizer assim, indenizada. Ela foi recompensada por um filho que foi o homem que mais viveu na terra. Diga comigo: Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus interrompe a linhagem de Enoque na terra, no sentido de que ele não estava mais aqui. Mas em compensação, o seu filho vira o homem que mais viveu na terra. E essa história é a história de um homem que muitos duvidam que aconteceu do jeito que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Enoque viveu com Deus. Ele andou com Deus. E não dá muitos detalhes. A Bíblia não dá muitos detalhes. Mas a palavra diz que esse andar com Deus foi tão forte que Deus o levou para o céu, ainda em carne. Na verdade, a gente vê na Bíblia pessoas que subiram em carne. Só foi Enoque. Quem mais? Quem sabe? Elias subiu para o céu vivo, né? E Jesus subiu em carne porque tinha ressuscitado. Só essas 3 pessoas. Olha a que nível espiritual Enoque estava. Olha a vida que esse homem tinha com Deus. Sabe, eu não sei se você já ouviu, mas existe um livro chamado O Livro de Enoque. Quem já ouviu falar desse livro? O Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um livro que é certeza que não foi escrito por Enoque. É um livro que as pessoas leem para se basear sobre algumas coisas espirituais que a Bíblia não fala. Mas o livro de Enoque vai falar, por exemplo, sobre os anjos caídos, que a Bíblia vai falar em Gênesis que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e geraram heróis da antiguidade, os grandes homens da antiguidade. Mas não diz direito quem eram esses filhos dos homens, os filhos de Deus, na verdade. Alguns acham que eram os anjos. Alguns acham que eram demônios, anjos caídos. Isso está em aberto até hoje. Mas no livro de Enoque fala que eram anjos caídos. Anjos que decidiram fazer isso. Pastor, dá para saber se o livro de Enoque é 100% de verdade? Não, não dá. Era um livro que traz informações a mais do que a Bíblia tem. Não dá para a gente saber se é verdade. Mas uma coisa nós podemos saber. É que o livro de Enoque, mesmo não tendo sido escrito por ele, tem coisas lá que realmente Enoque falou. Então Enoque era esse homem muito espiritual. Era um homem que tinha uma vida com Deus fora da curva. Era uma pessoa que não era desse mundo. É tão tal que Deus o levou. Repete comigo: Enoque tinha uma vida tão focada nas coisas do céu que Deus o levou para lá. Amém? Não fazia muito sentido Enoque viver aqui, porque o coração, a cabeça de Enoque estava no céu, não estava mais aqui. Apesar do livro de Enoque não ter entrado na Bíblia, como eu disse, ele é citado na Bíblia. Ou seja, as pessoas do tempo da Bíblia liam o livro de Enoque e tinham ele, pelo menos em parte, como verdade.
Os judeus até hoje leem esse livro e acreditam que muito do que está escrito foi Enoque quem ensinou. Em Judas, capítulo 1, verso 14, existe um livro da Bíblia chamado Judas, tá, gente? Não é o Judas que traiu Jesus, não, é outro Judas. Esse Judas, ele escreveu o seguinte, ó: quanto a estes, ele está falando do pessoal do mundão, dos pecadores. Quanto a estes, foi que também profetizou quem? Quem profetizou? Enoque. Ele está falando dos mundanos. Enoque, ele ainda é específico, ele não está falando de qualquer Enoque, ele está falando do sétimo depois de Adão. Então era ele, o sétimo homem depois de Adão, Enoque, esse que Deus levou para o céu. Judas está falando que Enoque profetizou isso. O que foi que ele profetizou? Que esses mundanos iam viver dessa forma. Ele diz, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque já falava sobre o juízo final. Olha que forte. Enoque foi o sétimo depois de Adão, um dos primeiros homens a existir na terra. Lá em Gênesis ele já estava falando sobre o juízo final. Agora, como que um homem com tantos anos de antecedência poderia saber de uma coisa assim? Diga para o irmão do lado: quem é íntimo de Deus fica sabendo dos seus segredos antes de todo mundo. É fraco ou é forte? Você vai sair daqui mais íntimo de Deus e vai saber dos segredos de Deus antes de todo mundo. O próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, aqueles que buscam viver mais perto de Deus, aqueles que têm uma vida que aponta para o alto, vão saber de coisas com dias, semanas, meses, anos, até séculos de antecedência, porque Deus é quem revela. Diga glória a Deus. Enoque também é um símbolo do arrebatamento da igreja. Assim como Deus o levou, porque ele agradava a Deus, Deus o levou. Enoque foi vivo para o céu. Assim como um dia, se for da vontade de Deus, nós ainda estaremos vivos e o Senhor vai nos arrebatar e nos levar ao céu. Essa é uma das vantagens de viver com Deus. Sabe, uma das coisas que o inimigo quer usar contra nós se chama secularismo. Repete essa palavra: secularismo. O secularismo é um estilo de vida que foca nas coisas deste mundo, deste século, que faz as pessoas se preocuparem com o que comer, o que vestir, onde morar, que celular terão, quanto tem na conta bancária, que investimentos vão fazer. O secularismo faz a pessoa ter essa cabeça só das coisas deste mundo. A pessoa não pensa em nada espiritual, não se preocupa com o que Deus está pensando dela, não se preocupa em fazer nada para crescer aos olhos do Senhor, de Deus. Então o secularismo é uma praga, e ele tem ficado cada vez mais forte. Diga misericórdia. O secularismo é um estilo de vida que muitas pessoas adotaram nos dias de hoje. Um estilo de vida onde, como eu disse agora há pouco, a pessoa não tem nenhuma preocupação com o espiritual. Ela não tem nenhuma preocupação, ou muito pouca, com a vontade de Deus, com o pensamento de Deus, e em crescer espiritualmente. A pessoa só quer crescer
financeiramente, em fama, em status. Quem está entendendo isso? Olha para o teu irmão e fala: muito cuidado com o secularismo. Quem quer ser arrebatado quando Jesus voltar? Se você quer ser arrebatado, entenda o seguinte: você não pode estar preso aqui. Sabe quem é que não vai ser arrebatado? É quem está preso a este mundo. Quando Jesus vier e for levar a sua igreja, só vai subir quem está solto disso aqui. Quem não vive pelo que tem. Quem não vive pelo status. Quem não vive só para o trabalho. Quem não vive só para o dinheiro. Quem não fez do seu trabalho o seu Deus. Essas pessoas serão levadas porque estarão soltas dessa terra. Diga aleluia. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 1, o seguinte: Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, quando eu cultuo a Deus de maneira racional, entendendo o que eu estou fazendo, isso serve, isso representa para Deus um sacrifício vivo. É como se o meu corpo, como se a minha vida fosse um sacrifício em movimento a Deus, e Deus se agrada disso. Diga amém. Aí ele diz, verso 2: e não vos conformeis com este século. Quando ele fala conformar, ele está dizendo: não assuma a mesma forma deste mundo. O mundo tem uma forma, aí você vem e se encaixa nela. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não seja essa pessoa que se encaixa nos padrões deste século, desta mentalidade humana. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai viver a perfeita vontade de Deus, se não se conformar a este mundo. Se não for uma pessoa que tem uma necessidade de ser aceito, tem uma necessidade de receber aplausos, tem uma necessidade de a maioria estar do teu lado. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Quer uma prova? Jesus sendo julgado, o Pilatos com a consciência doendo de condenar ele, porque ele viu que ele não tinha culpa de nada. Então Pilatos diz assim: vocês querem Jesus ou Barrabás? O que foi que o povo gritou? Aí depois Pilatos faz outra pergunta: vocês querem que eu faça o que com Jesus? O que foi que o povo gritou? Crucifica. E eu te digo com toda certeza, sem medo de errar, que no meio daquela multidão tinham pessoas que tinham sido abençoadas por Jesus. Então nem sempre a voz do povo, a voz da maioria é o que você tem que seguir. José era um sonhador. Como era o nome dele? José era um de 12 irmãos. Quando José disse: eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho, e esse sonho é que um dia Deus vai me colocar em um lugar alto, Deus vai me dar uma posição onde as pessoas virão a mim.
A família dele, que era a maioria, inclusive o pai, virou e disse: você está doido? Não fale mais desses sonhos para nós não aceitamos isso. Diga para o irmão do lado: é possível que a maioria faça de tudo para te tirar da vontade de Deus. O secularismo é o que te ensina a buscar likes. Quanto mais, melhor. Se eu posto algo e ninguém curte, ninguém comenta, então eu tenho que apimentar um pouco mais para ver se as pessoas curtem e comentam. Postei uma foto indo à igreja, 3 curtidas. Postei uma foto mostrando decote, mulher, 68 curtidas e crescendo. Aí a mulher olha e diz: ainda aparece umas endiabrada embaixo e diz: linda, perfeita, maravilhosa. Agora, quando ela posta um texto bíblico, as amigas não comentam nada. E se eu tiver o vírus do secularismo na veia, eu vou me deixar abalar com essas coisas. No trabalho, não só no trabalho, na faculdade, em todo lugar, a gente tem a mania, a tendência de ir buscar, de se aproximar dos que são mais influentes, porque a gente quer um lugar de destaque. Só que geralmente o influente é o pior, é o de mais mau caráter. E aí você fica perto daquilo, compactuando com aquilo. Diga misericórdia. O secularismo é terrível, irmãos. 2 Coríntios 4:3, olha o que diz a palavra. 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda é encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, ele usa o Deus com um D minúsculo. Ou seja, é um falso Deus, é um demônio, um espírito maligno que engana as pessoas. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? De quem, igreja? Vocês estão conseguindo ler? Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então o incrédulo, ele é cego. Cego pelo Deus deste século, o Deus dessa época, o Deus que ensina as pessoas a viver presas, olhando para baixo. Cutuca teu irmão e diz: olhe para cima. E quando eu digo olhe para cima, não é para fumaça azul não, é para Jesus. Está passando aqui já. É para Jesus que você tem que olhar. Podem fechar as portas, senão também vai esquentar. Quem está lá fora, entra, então espera um pouquinho e entra depois. Diga comigo: o secularismo é uma prisão. Viver olhando só para cá, ter uma vida que aponta para baixo, ter uma vida que aponta para ganhar dinheiro, ter uma vida que aponta para viver aqui nessa terra, ter uma vida que só se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o carro que vai ter, onde vai ser a sua mansão. Essa vida é uma prisão. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente aprende isso no livro de ciências. Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, como se a vida fosse só um monte de célula. Mas a tua vida é muito mais do que isso. Engraçado, tem uma história, não sei se eu vou contar, é tipo uma piada. Um menino chega para a mãe e diz: mãe, a gente veio de Adão ou veio do macaco? Ela disse: de Adão, meu filho. Mas o papai disse que a gente veio do macaco. Aí ela disse: mas só se for a parte da família dele. Porque da minha nós viemos de Adão. Olhe para o irmão do lado e diga: você veio de Adão ou do macaco?
Espera a resposta dele aí. Qual a resposta? Veio de onde? Veio de Adão e Eva? Nós não somos, irmãos, o resultado acidental de uma bactéria que foi crescendo e crescendo e crescendo. Não somos. Não somos um ser que veio do acaso. Engraçado, esses dias eu vi um cientista falando. Tem um negócio voando aí no espaço, tipo um cometa diferente. Não sei o que, Atlas, o nome desse cometa. E esse Atlas é um cometa estranho. Eles estão suspeitando que é uma nave extraterrestre. Os cientistas, que não creem na palavra. E um cientista ateu foi falar sobre isso. Eu acho que ele é ateu, não tenho certeza, mas parecia ser. E ele falou assim: olha, não tem como esse objeto ser por acaso. Porque esse objeto, ele parece que tem uma órbita própria. Os planetas estão todos alinhados. Todo cometa que entra na nossa galáxia, entra por um lado qualquer, mas esse veio retinho com os planetas. Isso não pode ser acaso, só pode ter uma mente pensante por trás disso. Eu vendo o vídeo e pensando, engraçado. Um cometa que vem calculado, aparentemente calculado, eles dizem, só pode ter uma mente por trás disso. Mas o universo inteiro alinhado, a criação bem feita, a natureza perfeita, eles dizem, não foi obra do acaso, não foi ninguém que fez. É muito claro que estão cegos. Usa o raciocínio certo na hora que quer, mas não quer usar o raciocínio certo na hora que precisa. Você não é fruto do acaso, você não nasceu para simplesmente crescer, engordar e morrer de uma doença. Não. Eu vou te revelar algo tremendo. Eu falei isso outro dia, eu vou preparar uma mensagem só disso, porque isso é muito forte. Mas eu não vou resistir, eu vou falar logo. Isso é uma prova de que tu foi escolhido por Deus antes de nascer. Talvez você está aqui hoje, você nasceu numa família problemática. Talvez você está aqui hoje e você nasceu de um aborto, numa tentativa de aborto, melhor dizendo, você resistiu ao aborto, teus pais se divorciaram, teus pais tiveram um encontro casual numa noite, e aí você nasceu e você acha que você é fruto do mero acaso. Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito forte isso. A Bíblia conta a história do rei Davi. Como é o nome dele? E antes de Davi ser rei, outro homem era rei. O nome dele era Saul. Qual era o nome do outro? Saul era desobediente a Deus. Olha o que aconteceu. Talvez eu não lembre dos dados certinhos, mas eu vou te explicar aqui de um jeito que tu vai entender. Saul fez o que era errado aos olhos de Deus. Desobedeceu a Deus. Enquanto era rei. Chegou o profeta Samuel e disse: olha, você não vai mais ser rei, porque o Senhor está dizendo que já escolheu outro para ser rei em teu lugar. Quem era o outro que ficou no lugar dele? Só tem um detalhe. Quando Samuel falou isso para Saul, coisa tremenda, irmãos. Davi não tinha nem nascido ainda. Como é, pastor? Sim. Demorou 38 anos para Saul sair do trono. E Davi, quando começou a reinar, tinha 30 anos. Isso significa que depois que Samuel falou isso para Saul, ainda passaram 8 anos até Davi nascer. E aí vem a outra bomba.
Davi nasceu de um casamento bastardo. Aliás, não era um casamento, era um relacionamento errado. É como se Jessé, que era o pai dele, tinha uma esposa, e ele fez um filho em outra mulher. Quem era esse menino? Davi. Pastor, o que isso significa? Segura aí para tu dar um glória. Primeiro, antes de tu nascer, Deus já tinha te escolhido para uma missão. Segundo, não importa em que família, contexto ou história você tenha participado, tudo estava no projeto de Deus. Então tu não nasceu. Isso aí é história que todos os pastores dizem que a gente nasceu e foi escolhido. Não, filho, não é história não. Se tu não tivesse sido escolhido, provavelmente tu não estaria nessa cadeira ouvindo essa palavra hoje. Olha para o irmão do lado e diz: você é escolhido do Senhor. Então entenda, por favor, que estudar, comprar um carro, uma casa própria, um iPhone 17, reformar a sua casa, mandar os filhos para estudar no exterior, conhecer gente importante, fazer investimentos, ter uma poupança gorda, isso não é o que Deus te chamou para fazer. Não é. Você tem autorização de Deus para fazer estas coisas enquanto cumpre o teu propósito de vida. É diferente. Deus não te chamou para enriquecer neste mundo. Deus te chamou para cumprir um propósito que já existia antes de tu nascer. Enquanto você cumpre esse propósito, Deus te dá autorização para ir fazendo essas outras coisas, mas não confunda as duas coisas. Quem está entendendo? Uma vida que aponta para o alto, é essa vida. E aí hoje a gente vê uma geração assim, vive para o secular, vive para ganhar dinheiro, vive para a fama, para o status, e usa motivos e desdobros para santificar o errado. Exemplo: eu morro de trabalhar e não tenho tempo para nada, porque quero dar o melhor para a minha família. Acontece que a mansão que ele dá aos filhos é a mesma mansão que ele mora. O carrão que ele leva os filhos é o mesmo carrão que ele anda e ostenta. Então é muito fácil usar a desculpa dos filhos e da mulher, da família, para enriquecer cada vez mais e dar um falso propósito a essa vida cheia de ambições terrenas. Quem está entendendo? O cara ganha 100% de dinheiro, ajuda os necessitados com 2% do que ganha, e diz que está fazendo aquilo para ajudar os pobres. Se fosse para ajudar os pobres, tu dava pelo menos 50, 40 para isso. Então não diga que é por isso. Diga que Deus te permitiu enriquecer, que Deus te deu riquezas para você honrar o nome dele com essas riquezas, prosperar na presença dele, mas que na hora que Deus disser para você que precisa de ti, sem essa riqueza, você vai estar lá. Tem um pastor, o pastor Laude Jair, que foi o que eu disse que vem aqui no final do ano. Um dos 12 deles é um juiz federal. Eu não sei, não tenho nem ideia de quanto um juiz federal ganha. Deve ser, sei lá, 50 mil reais por mês, não sei. É muito dinheiro. Sabe o que o pastor Lau disse, e o discípulo confirma? Que de tempos em tempos ele chega para esse discípulo, que é pastor, e diz: meu filho, você está pronto? E ele diz: estou pronto, pastor. Sabe o que é estar pronto? Para sair do emprego, para servir só na obra. De tempos em tempos o pastor Lau chega para ele: você está pronto? Sabe, quem quer viver grandes coisas com Deus? Pois saiba que você precisa ser capaz de abrir mão de grandes coisas. Abrindo mão só de pequenas coisas, você nunca vai ver os mistérios de Deus. Nunca. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você tenha uma vida que aponta para o alto. Diga amém.
Pastor, quer dizer que se eu não viver assim, eu sou uma pessoa que está errado, que estou vivendo fora do propósito? Sim, você está vivendo fora do propósito. Porque o Senhor Jesus foi muito claro. A Bíblia é muito clara quando ela diz: buscai primeiro. Qual é a ordem? Diga primeiro. O que é o primeiro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que acha assim: não, eu vou buscar Deus e eu vou ganhar um iate, eu vou ganhar uma viagem para Maldivas. Não, não, não. Dentro do que Jesus está falando, Ele está falando sobre comer e vestir, ter o que comer e o que vestir. Ele diz: não fique ansioso por isso, porque se tu buscar primeiro a Deus e ao seu reino, não vai te faltar comida e roupa. Diga amém. Buscar em primeiro lugar. E eu, se não te ensinar sobre isso, eu não sou um pastor que preste. Porque tem um dia de tu vir aqui e ouvir sobre o culto da vitória, o culto do milagre, o culto da unção, o culto da promessa que o teu milagre vai sair. Mas tem o dia de tu vir para cá ouvir o seguinte: tira Deus do segundo, terceiro, quarto ou 10º lugar da tua vida e bota em primeiro. Olha para o irmão do lado e diga: hoje é dia de ajuste. Lucas 10:40 vai mostrar o contraste entre duas pessoas, Marta e Maria. Marta, as duas eram irmãs e receberam Jesus visitando sua casa. Olha o que aconteceu. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em quê? Muitos. Conhece alguém assim? Tu conhece alguém assim, agitado com muito serviço? Tu conhece? Tu conhece alguém que até tem Jesus na sua casa? A pessoa tem Jesus na sua casa. Marta tinha Jesus na sua casa, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus estava no canto. Enquanto ela trabalhava feito uma doida, na cabeça dela era para honrar quem? Jesus. Mas quem pessoa melhor para dizer se ela estava certa ou errada do que o próprio? Olha o que Jesus disse para ela: Marta. Não, voltando aqui. Então aproximou-se, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha a petulância dessa mulher. Numa só frase ela disse: o senhor está errado, o senhor está fazendo vista grossa, e o senhor, ela ainda mandou Jesus fazer algo. Ela disse para Jesus o que fazer. Eita, segura a pedrada. Quando eu vivo para as coisas desse mundo e sou envolvido com muitos serviços, eu tenho uma tendência de querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, o Senhor prometeu que minha família seria restaurada. Pois Deus, eu estou esperando, ainda em 2025. Se o Senhor não fizer, é porque o Senhor é mentiroso. Não é você que diz o que Jesus tem que fazer, é Ele que diz o que você deve fazer. Aí ela dá um cajado em Jesus. A pessoa que deu um cajado vai cair na prova aí, viu? Capacitação de destino. Qual a única pessoa que deu um cajado em Jesus? Marta. Mas também ela pegou dela. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor. Irmão, Jesus é um Lorde. Literalmente, Ele é Senhor. Ele vira para ela: se fosse eu dizer que era vergonha na tua cara, quem tu pensa que tu é? Olha o que Jesus disse para ela. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta
e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olha para o teu irmão e diz: só preciso uma coisa. Vocês estão muito tímidos hoje. Só preciso uma coisa para você e eu sermos felizes. Diga assim: só uma. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Aí ele não diz a coisa, mas o que ele diz? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Sentar e ouvir Jesus. Enquanto Maria estava sentada ouvindo Jesus ensinar, Marta estava preocupada se a louça estava bem areada, se a comida estava gostosa. Na cabeça dela, Jesus queria aquilo, mas ele disse: filha, tem outras coisas que eu dou prioridade, eu estou esperando de você e você não está fazendo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Tem coisas que eu estou esperando você fazer e você não quer. E tem coisas que eu não pedi para você fazer e você está fazendo e ficando atarefado e agoniado. É fraco ou é forte? Diga comigo: Marta vivia para o secular, Maria para o celestial. Você vai sair daqui hoje vivendo para as coisas do céu. Pastor, você está dizendo para eu virar um fanático, um doido? Alguém que não trabalha, que não cuida das coisas? Não. Estou falando isso não. Eu estou falando para você cuidar das coisas deste mundo com o pensamento e o sentimento de honrar o teu Deus que está no céu. É disso que eu estou falando. Amém? Leia comigo Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto. O TikTok é lá do alto? Sim ou não? Vai respondendo aí. O Instagram é lá do alto? Um carro igual do influencer é lá do alto? Usar uma roupa com a logozinha de marca é lá do alto? Não. Está te vestindo? Amém. Pode comprar roupa de marca? Glória a Deus, compra! Mas não fica doido para ter isso. Quem está entendendo a diferença? É isso. Coisas do alto. Tem gente que vem para uma igreja dessa. Aqui não tem ninguém assim, então fique tranquilo, só em outras igrejas. Tem gente que vem para uma igreja dessa, olha, não, eu gosto de ir para uma igreja, a pessoa pensa logo assim: eu gosto de ir para uma igreja perto da minha casa. É pecado? Não. Mas não deve ser esse o teu primeiro padrão de escolha de igreja. Não escolha uma igreja perto da sua casa. Escolha uma igreja que te aproxima de Deus. Tem gente aqui de Maracanaú, tem ou não tem? A discípula assim: tem. Show de bola, gosto dela, gente boa. Tem gente aqui em todo canto. Glória a Deus pela tua vida. Encontrou uma forma, um lugar de você ouvir, se sentir bem com Deus, de se aproximar, que te confronta, que te ensina. Fica, glória a Deus. Mas tem gente que vem para a igreja, primeiro, porque é perto de casa. Segundo, porque a cadeira é acolchoada. Terceiro, tem ar-condicionado nessa igreja? Quarto, rapaz, eu estou assim solteiro, e eu não quero uma mulher do mundo para não me botar chifre. Então eu vou procurar onde? Na igreja. Porque eu não quero uma maldição na minha vida. Não sabe ele que ele é que é a maldição na vida da crente. Aí vem para a igreja, tem todo um jeitão e tal, garanhão. Ei, irmãos, louvar a Deus, parecer crente, levantar a mão no culto, botar uma Bíblia debaixo do braço, falar aleluia, glória a Deus, é fácil.
Mas tem gente que vem aqui atrás de mulher, mulher que vem aqui atrás de marido, gente que vem aqui atrás de prosperar financeiramente. Não. Diga comigo, tudo isso é consequência de quem é fiel a Deus e de quem busca a Deus em primeiro lugar. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Pensai nas coisas lá do alto. Verso 2. Não nas que são aqui da terra. Verso 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Diga aleluia. Eu vou te explicar o que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui, de maneira resumida, é a hora de tu aproveitar a vida, assim como a tua vontade vem, não é agora. Ai, pastor, eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Não, não, não. Paulo está dizendo, a tua vida está oculta em Cristo. Quando Cristo se manifestar, Ele vai te dar um corpo glorificado. Então não vai ter mais, prisão de ventre, dor na coluna, enxaqueca, bico de papagaio, nada disso. Não vai nem roncar mais de noite. Aí vai ser a hora de tu aproveitar. Ah, pastor, mas aqui é muito tempo que a gente fica se limitando 80, 90, 100 anos de vida só para poder ser glorificado quando Jesus voltar. Santidade, só um milênio na terra vai durar 1000 anos. Tu sendo o talzão, a bênção, corpo glorificado, até a feiura vai embora. Diga comigo, vale a pena me guardar por amor a Deus. Vale a pena você pensar nas coisas do alto. Vale a pena você pensar nas coisas espirituais. Segundo aos Coríntios 4:18, ele repete novamente a mesma coisa que eu tenho te dito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são o que, igreja? Temporais. E as que não se veem são o que? Então que o teu foco saia das coisas dessa vida. Para de se preocupar só com, sei lá, o número de amigos que tu tem, de curtidas, de dinheiro. Para com isso. Se vier, amém, para a glória de Deus, você vai dar um bom uso. Se não vier, você vai se alegrar em Jesus do mesmo jeito, porque a graça, o nome já diz, é de graça. Glória a Deus, tu não precisa ter nenhum real para entrar no céu. Eu vou falar de novo para ver se tu dá um glória a Deus. Tu não precisa de nenhum real para entrar no céu. Voltando a falar desse homem chamado Enoque. Como era o nome dele? Esse homem viveu tanto para Deus. O seu estilo de vida era tão espiritual, que Deus disse, ele não tem mais nada a ver com a terra. Esse homem é mais do céu do que da terra. Eu vou levar ele para mim, eu vou trazer ele para cá. Enoque, vem para perto de mim. Irmão, que coisa tremenda. Olha o nível que esse homem vivia. Porque olha para cá, na verdade mesmo, isso aqui é tudo ilusão, irmão. A gente se angustia, a gente adoece, a gente perde a paz, mas isso aqui é tudo ilusão. Quando alguém morre, essa pessoa percebe que ela vivia numa grande ilusão, em uma coisa que não é como alguém que está dormindo e sonhando e acorda. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência.
Estava dormindo, um sonho assim meio doido, sei o quê, uma girafa voando na tua frente, e tu diz, meu Deus, eu tenho que pular em cima dessa girafa, e o sonho é tu correndo atrás dessa girafa, tu não sabe por quê. Não é assim um sonho meio doido? Aí o sonho acaba, tu acorda e diz, meu Deus, que loucura. Eu estava ficando, era doido. Era só um sonho, não, deixa eu cuidar das minhas coisas. A mesma sensação tem uma pessoa que morre e passa para o plano da eternidade. Ele entende assim, ó, então agora eu percebi o que é a verdade. Agora eu percebi que eu vivi angustiado por uma besteira. Agora eu percebi que o que vale é este lado da vida, não aquele. Essa vida vai passar rápido, irmãos. Quando eu menos esperar, esse bebezinho vai estar do meu tamanho. É ou não é? Essa vida passa num sopro. O que fazemos para a eternidade é o que importa. E esse homem chamado Enoque, ele deixou muitos ensinamentos nesse livro. Eu não quero me basear com você no livro de Enoque, porque eu estou aqui para pregar a palavra, diga amém. Porém, o livro de Enoque foi citado por um homem de Deus, Judas. E não só o livro, mas a vida dele. Pastor, como é que a gente sabe como era a vida de Enoque se ele viveu há tantos anos atrás? Existe um negócio chamado tradição. Como é o nome? O que é a tradição? A tradição é na verdade, tradição oral. Ou seja, os judeus, o povo da Bíblia, eles têm isso muito forte. Um pai ensina algo para o filho ensina para o neto para o bisneto, e isso eles levam muito à risca. É a tradição, é o ensino que é passado de um para o outro. Quem está entendendo? Então a tradição judaica diz que Enoque, de fato, acreditava e vivia mais ou menos do jeito que o livro de Enoque ensina. Não foi ele que escreveu o livro, mas foram pessoas que, com as informações dessa tradição, escreveram sobre ele. E a gente pode observar na vida de Enoque, da Bíblia ou desse livro, algumas características que vão nos ajudar a ser pessoas do céu como ele era. Quem quer aprender a ser mais do céu do que da terra? Olha para o teu irmão e diz, daqui uns dias eu vou te ver entrando nessa porta da igreja, e tu vai estar pegando é fogo, só da unção do Espírito. Amém? Aplauda Jesus por isso. Você vai pingar óleo da unção. Você vai andar e o povo dizendo assim, cuidado para não escorregar. Em que? No óleo que está caindo. No manto, você vai orar, enfermos serão curados, mortos serão ressuscitados. Irmão, orar e um morto ressuscitar não é muito mais legal e mais valioso que comprar um carro novo, sim ou não? Meu Deus. E por que a gente quer tanto isso aqui e esquece de buscar aquilo lá? Se o tempo que nós passássemos nos preocupando, ou vendo besteira em rede social, nós estivéssemos buscando a face de Deus, já estaríamos vivendo outro nível de vida. E digo mais, tem coisas que você luta nessa vida, e talvez você esteja pensando assim, não pastor, ou eu monto algo nessa vida, ou eu busco a Deus. Não, não é necessariamente. O que Jesus diz, buscai em primeiro lugar isso aqui, e coisas do lado de lá serão dadas para ti de presente. É uma forma de crescer na vida, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em quem? Maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando de você não confiar nas pessoas, ele está falando de você confiar na sua humanidade. Ele até reforça dizendo que faz da força do seu braço, o seu Deus, o seu amparo. Diga comigo, eu não prospero pela minha força, pelo meu talento. Diga, eu prospero pela graça de Deus. Aleluia.
Então eu quero te dar algumas dicas da vida de Enoque para que a tua vida seja parecida com a dele. Quem quer aprender, diga amém. Primeira coisa, ande nos caminhos do céu. Sabe o que eles falam de Enoque? A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que a tradição diz? Que não só Deus descia na terra para andar com Enoque, como também em espírito Enoque subia aos céus e andava com Deus nos caminhos celestiais. O que isso representa para nós? Existem caminhos que você deve escolher andar e caminhos que você deve evitar. Por exemplo, pastor, você deve andar no caminho da justiça. A Bíblia diz que os justos herdarão o reino dos céus. Você deve escolher tomar atitudes retas, corretas. A Bíblia diz que a tua fala, por exemplo, tem que ser sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Tu não tem que ficar. Jesus fala isso dizendo assim, ó: não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jurei pela vossa própria vida, porque vocês não são dono da própria vida. Antes que a vossa palavra seja sim, sim ou não. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você for alguém correto, que sempre cumpre com o que faz, tu não vai ter que ficar jurando para as pessoas acreditarem em ti. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Tu vai ser alguém que vai conseguir viver num nível de retidão com Deus tão grande, que quando tu falar uma coisa, todo mundo vai acreditar e vai dizer: se ele disse é porque é verdade. Aplauda o Senhor. Não vai ter negócio de dúvida nem nada, não. Caminho da justiça, ande pelo que é reto. Deixe que as pessoas vejam o seu posicionamento. Seja cri-cri com as coisas de Deus. Seja alguém chato com as coisas de Deus. Ah, não sei o que é o dízimo. Tem um casal, chegou o dia de entregar o dízimo do Senhor. Aí o homem diz assim: filha, entregue agora. A mulher diz: não, vamos entregar depois, a gente vê com calma. Aí no depois vem a doença, vem não sei o que, para tu comprar o remédio, para tirar do dízimo e faltar. É desse jeito que acontece. Vê um imprevisto, alguém bate no teu carro, a tua carteira vence justo naquele mês, tu tem que renovar, porque senão tu não trabalha. Aí Deus vai entender. Aí é onde o devorador entra. Reto. Chegou na blitz, o camarada diz: ou você me ajeita aí alguma coisa, como é que a gente resolve? Quando o guarda falar assim, tu vai lembrar do pastor Guilherme. Eles ficam assim, ó: rapaz, sua carteira aqui está atrasada, né? Primeira coisa que eles fazem, te ameaçam. Faz isso aqui da retenção do veículo, viu? E multa de quanto mesmo? 935. Ainda tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele diz assim, ó: e aí? Como é que nós vamos fazer? Em outras palavras, ele está dizendo: me dá dinheiro porque eu sou corrupto. Sabe o que tu vai fazer? Pergunta para mim: o que, pastor? Tu vai dizer assim: seu guarda, deixa eu descer bem aqui do carro para eu pedir meu Uber para ir para casa. Mas seu carro será retido. Fiz por onde? Não paguei minha carteira. Não posso fazer nada. Rapaz, mas a gente pode ver aqui um jeito. Que jeito? Você pode me liberar? Não, não posso me liberar não. Então não tem jeito, seu guarda. Quando ele vir, e isso já aconteceu muito com crente. Quando o guarda vir que o cara não vai subornar, ele prefere ir embora a pé, do que perde o carro, do que dar suborno. Muitas vezes já aconteceu isso. O guarda diz: não, vá-se embora. Eu vivi isso já algumas vezes no tempo das vacas esqueléticas. Sabe quem Deus usou muito? A Estezinha, lourinha dos olhos azul, na cadeirinha aqui atrás. O guarda dizia: rapaz, seu carro está atrasado, rapaz, aqui não tem jeito não. E eu acho que tinha R$2 de gasolina no tanque. Aí ele: e agora? Eu disse:
Da apreensão do veículo? Dá. Seu guarda, não tenho o que fazer. O senhor está só... Ainda diga assim, ó, pega a chave. O senhor está só fazendo o seu trabalho, não é culpa do senhor não. Então eu entendo. Aí eu já ia descendo, tirando o cinto da Estezinha. Aí ele olhava assim, eu acho que ela, igual aquele gatinho do Shrek, olhava para ele assim. Linda, do olho azul, lourinha, ele olhava assim, é sua filha? Isso é minha filha. Aí ele ficava assim, quieto. Não, vá-se embora. Leve sua filha, vá-se embora. Eu digo, Deus lhe abençoe, seu guarda. Reto. Para de duas conversas. Duas conversinhas. Não, porque eu falei para o meu líder isso. Vamos fazer isso aqui, vamos. Mas não conta para o líder, não. Não deixa o líder saber, não. Vamos se esconder aqui para o líder não ver. Duas conversas. Se o que tu está fazendo agrada a Deus, todo mundo pode ver. Diga para o irmão do lado, se tu tem que se esconder para fazer alguma coisa, provavelmente é do diabo. A Bíblia diz que o que ama a luz, o que ama a retidão, vai para a luz. É para todo mundo ver ele. Mas o que ama as trevas, vai se esconder. Que é para ninguém ver. Não, deixa ninguém ver a gente junto, não. Se esconder. Vai atrás de tomar uma, vai para um barzinho. Rapaz, e Deus é especialista. O cara sai daqui e vai para a Barra do Ceará. Para um muquifo lá escondido. Senta na última mesa, debaixo de um pé de manga, de noite. Bem aqui assim, ó. Ainda vira de costa. Toma a cerveja de frente para o muro. Rapaz, Deus bota um crente da igreja bem aqui. O cara vai passando assim numa janela. Aí ele... É o irmão fulano. Graça e paz, irmão. Oh, é meio que dá na cara. Deus revela. Fala isso para o irmão para ele ficar ligado e diga assim, Deus revela. Anda pelo caminho da justiça, meu irmão. Não, eu vou fazer essa maracutaia aqui, vou assinar essa nota fiscal falsa, vou declarar o imposto como se minha outra sobrinha fosse meu dependente. Ninguém vai saber, não. Eu estava no carro um dia desse, não vou dizer que é um discípulo aqui da igreja. Ele dirigindo e eu aqui. Aí o sinal estava vermelho, eu acho que ele não viu, eu realmente acho que ele não viu. Aí ele botou o carro assim um pouco em cima da faixa. Eu disse, meu filho, aqui tem sinal, está vermelho. Aí ele, vixe, é mesmo. Não, mas aqui não tem câmera não. Do meu lado logo. Eu disse, só tem uma. Lá no céu. Ô, rapaz, ficou todo errado, bichinho rei. Só deu a ré assim, ó, devagarinho. Saiu de cima da faixa. Escuta. O caminho da justiça é o melhor de todos. Siga esse caminho. Existe um caminho para o céu e o nome dele é Jesus. Se você quer ser alguém que vai andar nos caminhos do Senhor. Olha, rapaz, glória a Deus, chegou os teclados. Passou a fumaça, né? Se você quer ser alguém que quer viver nos caminhos do Senhor. Quem quer viver nos caminhos retos? Pastor, como é que eu faço? Faça o que Jesus faria. Pronto. Tem um livro que se chama Nos Passos de Jesus, o que ele faria, uma coisa assim. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, antes de tu for fazer uma coisa, pergunta assim, Jesus faria isso? Não, então também não vou fazer não. Pronto. Tu vê Jesus lá dentro do reggae, tu imagina essa cena, sim ou não? Não? E dentro do funk, sim ou não? E dentro do pagode? Uma Heinekenzinha na mão. Tu vê Jesus fazer isso?
Não é a questão de ser pecado ou não, é do que ele faria ou não, porque você imita ele. Eu vi um pastor falar algo. Nós temos uma mania terrível de viver baseado no que leva para o inferno e o que não leva. Imagine um casal onde o marido diz, a esposa diz: meu amor, você pode lavar essa louça hoje para mim? E ele pergunta para ela: isso é questão de divórcio? Aí ela diz: que pergunta doida é essa? Claro que não. Ele diz: então não faço. Meu filho, tu pode levar o lixo? Se eu não levar, você vai se separar de mim? Claro que não. Então não levo. É uma loucura, sim ou não? Mas é assim que muita gente vive com Deus. Isso leva para o inferno? Não. Então vou fazer. Isso eu perco minha salvação? Não, perde não. Então vou fazer. Não é uma questão de uma lei. É uma questão de não querer machucar o teu amigo Espírito Santo. De não querer ir onde ele não está. Não entre em nenhum lugar. Escuta o que Deus está falando contigo aqui hoje. Não entre em nenhum lugar onde o Espírito Santo para na porta. Porque tem lugares que ele para na porta. Tu entra sozinho. Será que Deus ia contigo lá para aquele lugar? Se ele tivesse vivo, ele ia lá? Se ele tivesse vivo, que eu digo em carne e osso, porque vivo ele está. Aqui na terra é que ele não está, o Senhor Jesus. Ele está em carne e osso nos céus. Mas se ele ainda estivesse vivo aqui, em carne e osso, ele iria lá? Não, não ia. Mesmo que os melhores amigos chamassem, não ia. Então eu também não vou. Pode os meus melhores amigos se zangar, dizer que eu não vou para nada. Pode minha família dizer que eu estou ficando doido. Minha família dizer que eu não tenho. Não vou. Andar nos caminhos de Deus. Quem entendeu isso? Diga amém. Tire da sua vida hoje tudo que não agrada a Deus. Joga isso fora. Deleta esses contatinhos. Bloqueia aquela abençoada que fica te mandando mensagem de madrugada. Aquela que, sabendo que tu é casado, bota um foguinho nos teus stories. Foguinho. O que é esse fogo, irmão? Se fosse uma palminha, não dava para desdrobar. Primeiro, santidade posta uma foto assim. Mostra nos músculos. Aí vem a endiabrada e bota um foguinho. O que ela quer dizer com esse foguinho? Me diz. Eu não posso falar porque tem crianças aqui. Mas você imagina o que é o fogo, né? Bloqueia essa diaba. Quem está entendendo, diga amém. O salário do pecado é a morte. Como eu não quero que você morra, eu estou te ensinando sobre isso. Segunda forma de parecer com Enoque e ter uma vida para o alto. Aprenda o valor de descansar em Deus. Quem vive no mundo secular vive agoniado, é Marta. Quem vive com a mente nas coisas do céu, trabalha, faz as coisas, mas seu coração está sempre descansado. Porque ele sabe que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Isaías capítulo 30, verso 15. Leia comigo, por favor. Isaías 30, 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus. Não é o pastor que está dizendo, é o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes. Quem já se converteu aqui, levanta a mão. Quem não se converteu, hoje é o dia de se converter. Em vos converterdes. E em quê? Em quê? Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Sossega. Descansa. Fulano, o que tu está agoniado? Ai, porque... não sei. É porque assim...
Eu estou com medo de não passar na faculdade, perder, reprovar. Se eu reprovar, aí a minha mãe pagou, não sei o que, o fiéis lá vai ficar pendurado. E aí eu não sei. Meu filho, tu está no último período. Não. Tu está com medo de perder o curso, tu está em qual período? Eu estou no primeiro. Já está com medo de não passar no final do curso, daqui a 5 anos. Característica de quem não descansa. Eu estou angustiado porque talvez, que o médico disse assim, que talvez tenha a possibilidade de ter ali 2% de chance de eu ter câncer. Pode falar uma coisa, a maioria dos médicos que não são cristãos, digo isso sem medo de errar, a maioria dos médicos que não são cristãos, tu vai chegar lá, se tiver um pouquinho de chance assim de tu ter câncer, é a primeira coisa que ele vai te dizer. Parece que eles te pagam uma disciplina, aterrorizamento de pacientes. Vixe, eu estou vendo bem que suas células estão mal formadas aqui. É o seguinte, você tem plano de saúde? Talvez você tenha que fazer uma cirurgia. A pessoa tem um negócio em rei desse tamanho aqui. Olha, talvez você tenha que fazer cirurgia. E assim, talvez você passe o resto da vida tomando remédios para isso aqui. Aí a pessoa sai de dentro do consultório se tremendo. Ai meu Deus, eu vou comprar vou fazer meu plano funerário. Alguém sabe onde é que tem plano funerário? Está Deus, está os pais, está o pastor, está o cônjuge, está todo mundo dizendo, menino, isso aí não é nada não, isso aí é vida para você, Deus vai, isso aí é só uma provazinha de nada, isso aí é porque tu toma Coca-Cola demais, mas já vai passar, rapaz. Não, o cara esquece todo mundo e só escuta um médico pessimista. Mas pastor, ele estudou para isso. Procura outro. Escuta o que o outro tem para te dizer. Eu vou abrir algo pessoal para vocês. Meu pai sofreu recentemente com câncer de próstata. Ele fez cirurgia, tal, foi uma bênção para a glória de Deus. 100% de cura, né? A célula cancerígena sumiu. E eu estava em casa um tempo e comecei a ter sintomas de infecção urinária. Rapaz, e a infecção veio bem na época que saiu a notícia do câncer dele. Aí eu falei, não sei com quem, a pessoa disse, rapaz, foi bem certinho. Tem alguém com câncer assim de próstata na sua família? Tem meu pai. Ixi. Só precisou isso. O negócio começou a querer tomar conta do meu coração. Aí eu fui a um médico. Cheguei no médico. Ele disse para mim, um médico maduro, né? Experiente, olhou para mim e falou, e aí, pastor? Deixa eu ver aqui o seu exame. Certo. Eu disse, olha, meu pai tem câncer de próstata, então eu vim para ver. Então ele disse, não. Quantos anos o senhor tem? 38. Não tem nada a ver com isso aí não. Isso aqui é uma disfunçãozinha na sua bexiga e parece que nem infecção é também. Vou lhe passar um medicamento, tomei o medicamento, acabou o sintoma. Agora se fosse outro. Fui lá no Evaldo também, está aqui o Evaldo. Um tipo de médico, medicina naturalista. O Evaldo olhou e disse, pastor, que não tem nada não. Escuta, preste atenção em quem você dá ouvido. Presta atenção para o diabo não fazer aterrorizamento na tua cabeça e tu perder o descanso. Fala para o irmão do lado, se tu quer viver uma vida para a glória de Deus, aprenda a descansar. As pessoas são agoniadas com pouca coisa. Aqui está dizendo, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Quem quer ser salvo? Então sossega esse coração. Acabei de botar no grupo mais cedo. Tem gente que não acredita. Mas irmão, é a experiência com Deus. Experiência.
Eu botei um aviso lá no grupo, gente, o aluguel da igreja é amanhã, na verdade é hoje, mas hoje é 5, então pode pagar o boleto até amanhã. Quanto é o boleto do aluguel da igreja? Quem sabe? 15 miles. Sabe quanto é que tinha ontem? Na conta da igreja? 6. Falta quanto para 15? Quanto para 15? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava bem aqui quebrando uma parede com o menino. E dizendo assim, vai bem ali comprar umas coisas. Pela lógica, eu não podia comprar nada, porque eu tenho que guardar. Sim ou não? Mas de quem é esse prédio aqui? De quem é essa obra? Ele me mandou começar a reforma. Eu comecei. Sabe o que tem no meu coração? Deus não vai deixar o que é dele cair. Se a reforma está precisando de 30, 50, 100, 200 reais de coisa, não vai ser 200 que vai impedir o milagre do Senhor. Mandei os meninos comprar as coisas e ficamos aqui até 3 da manhã. Hoje de manhã eu olhei, já tinha 9. Daqui para amanhã tem uns 15. Ainda vai passar. Ainda vou comer uma pizza comemorando. Escute. Descansa. Mas se fosse tu com 8, 6, 7 mil para pagar de um dia para o outro e não tem. Imagina, como é que tu ia dormir? Tu ia dormir, por exemplo. Meu irmão, eu ronquei, acordei quase meio-dia hoje. Fui dormir 3 horas. Acordei, renovado. Escute. Aprenda a descansar, porque descansar é confiar no Senhor. A outra dica que eu te dou para você parecer com Enoque e ter uma vida que aponta para o alto, é viver no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Como assim, pastor? Perdão, eu não fiz a ligação para você entender. Pastor, por que o senhor falou de Enoque e falou de descansar? É que dizem que Enoque foi levado no Shabat, no sábado. A tradição judaica diz que ele foi levado no sábado. Foi num dia de descanso. Foi que Deus o levou. Diga comigo, quando eu descanso e espero no Senhor, o sobrenatural acontece. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. A terceira dica é você aprender a viver no tempo de Deus. O que dizem também, o que diz a tradição, é que Enoque foi o primeiro homem a escrever sobre a diferença entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Existem 2 relógios. Quantos relógios? Diga, o Cronos e o Kairos. Repete, Cronos, Kairos. Como é o nome do negócio que a gente usa para contar o tempo que está passando? Cronômetro. É o tempo dos homens, para tu não confundir. O tempo dos homens é o cronômetro. Ele corre em segundos, minutos, horas, dias, né? Meses, anos. Esse é o tempo dos homens. O tempo de Deus, eu vou te dizer como é o tempo de Deus. As pessoas pensam que Deus é eterno porque Ele vive para sempre. Não é assim. Não é que Deus é um velhinho que nunca morre. Não é assim. Acontece que o tempo é como se fosse um pano estendido na frente de Deus. Ele está fora do tempo. É isso que significa ser eterno. Deus olha no pano do tempo e vê você aqui hoje. Mas se Ele quiser, Ele olha para cá e vê você ontem. E se Ele quiser, Ele olha para ali e vê você amanhã. O tempo de Deus está fora do nosso. Ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Por isso Ele te escolheu antes de nascer, porque Ele olhou lá na frente, sabia que você ia crer na palavra dEle, e Ele veio aqui atrás e disse, esse aqui é meu, essa aqui é minha. É por isso que Ele te chama de rei, sacerdote, profeta. Mesmo tu olhando para a tua vida e não vendo nada disso, é porque Ele já está vendo o futuro. Ele já te chama. Ele chega para Gideão, que está escondido com medo dos midianitas, não estou enganado. Ele chega lá e fala assim, ei, varão valoroso e corajoso. O homem está escondido, se tremendo. Ai meu Deus, tomara que não me ache aqui. E o Senhor chega e diz, homem corajoso, se levante.
Por que o Senhor chama ele de corajoso? Porque Deus já viu o futuro de Gideão. Deus sabe o teu futuro, por isso Ele te chama de abençoado, por isso Ele te chama de próspero, por isso Ele te chama de cheio do Espírito, por isso Ele te chama de pastor, de pastora, de sacerdote, de levita, por isso você é mais do que vencedor. O tempo de Deus é diferente do nosso. Se você for alguém que só quer viver baseado na tua ideia de tempo, você vai ficar doido. Ah, porque o fulano tem 25 anos, já tem uma casa própria, já tem um carrão e já tem uma mulher. Eu tenho 29, não tenho nenhuma bicicleta para andar ainda. Aí a pessoa começa a se sentir o quê? Fracassada. Não se compare com os outros. Porque o tempo de Deus na tua vida é diferente do tempo na vida de outros. Quem aprende a viver assim, descansa. Tem uma parábola que não é bíblica, mas é uma história conhecida, da lebre e da tartaruga. Para você entender melhor, o coelho e a tartaruga. Quais são os dois animais? O coelho e a tartaruga foram fazer uma corrida. Quem você acha que é mais rápido dos dois? Coelho. A tartaruga... Mas a história diz que os dois foram apostar a corrida e a lebre dispara da frente, humilha a pobre da tartaruga. Mas era uma maratona, não era um tiro de 100 metros, era uma corrida longa. E a tartaruguinha lá, vamos fazer figurinha de 100 metros. E a lebre, o coelho. Aí a lebre olha assim para trás e diz: ah, bom, isso aqui é fácil demais, para conversar com uma pessoa. Pois é, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí se distrai na conversa, se achava muita coisa. Aí a tartaruguinha, ó, passa. Aí ele, ah, tá bom, vixe, a corrida. Cadê a tartaruga? Ah, eu tô vendo ela bem ali, eu passo ela rapidão. Aí passava. Aí lá na frente, se distraía de novo com outra coisa. Até... E quando chegou perto da linha de chegada, o coelho lá, a lebre distraída, conversando, a tartaruga passou e ele nem viu. Quando ele se tocou, a tartaruga já estava perto demais da linha de chegada. E ele fez todo o seu esforço, mas não deu. A tartaruguinha cruzou em primeiro e venceu a corrida. Pastor Guilherme, o que isso me ensina? Isso me ensina que você não precisa se preocupar com como os outros estão passando por ti. Ah, porque tem um fulano aqui que tem uma casa no Alphaville. É porque tem um fulano aqui que está comprando um segundo carro para a mulher dele. Eu não tenho condição de dar nenhuma moto elétrica para a minha. Ah, é porque isso, é porque aquilo, é porque meu irmão, às vezes da mesma família, se encontra todo mundo na casa dos avós. Um chega numa SW4 nova, o outro chega numa Fan 2002, pipocando assim um canto. Aí o que... Acho que tem alguém com a Fan 2002 aí. Deus abençoe tua fama, irmão. O que chega na Fan, chega assim todo murcho. E o que chega da SW4 já desce assim: boa tarde. Está precisando de alguma coisa aí? Trouxe aqui 4 picanhas. Aí a pessoa fica: meu Deus, eu sou menor, eu não sou ninguém. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Não é o dinheiro da tua conta, o carro que tu anda que define o que você é. Não é o número de seguidores que você tem que define o que você é. Você é e vai amadurecer no tempo que Deus escolheu para você. Alguém recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor nessa noite. Você vai amadurecer no tempo de Deus. Está na época dos caju agora. Eu não entendo nada disso, mas eu vi uns caju num pé, então é porque está na época. Não sei se está na época das mangas. Já está na época das mangas, será? Está perto. Começando. Está lá o caju e a manga. São da mesma época. Mas pode ter outra fruta que não dá fruto nessa época.
E a pessoa, se todas as frutas dessem fruta ao mesmo tempo e passasse o resto do ano sem fruta nenhuma, ia ser horrível. O que é que Deus fez? Uns dá fruto no começo, uns dá fruto no meio, uns dá fruto no final. Assim tem bênção o ano todo. Aqui tem dia que está um sorrindo e o outro chorando, um comemorando e o outro lamentando, porque somos árvores que damos frutos em tempos diferentes. Não se angustie porque o irmão do teu lado está dando fruto e você não. Vai chegar a tua hora, vai chegar a sua hora. A quarta e última dica que eu te dou para tu parecer com Enoque e para ter uma vida que aponta para o céu. A primeira é que você ande nos caminhos de Deus, os caminhos do céu. A segunda é que você dê valor ao descanso, a descansar. A terceira é que você viva no tempo de Deus, não dos homens. E a última é que você construa cidades, tesouros no céu. Só vai para o céu quem construiu algo lá, estando ainda nessa terra. Gênesis 4:17. Tem uma curiosidade aqui. Olha o que diz: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a quem? Deu à luz a quem? Enoque. Ué, pastor, quer dizer que Enoque era filho de Caim, o que matou o irmão? Não. Aqui é outro Enoque, um Enoque que tinha um foco em outras coisas. Olha o que está dizendo aqui: Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Caim era um homem pecador, irmãos. Caim tem um filho chamado Enoque, mas esse Enoque é alguém que está preocupado em construir cidades. Onde? Aqui na terra. A cidade tem o nome dele. Mas havia um outro Enoque da linhagem de Sem. Caim matou Abel, sim ou não? Sim ou não? Abel morre. Adão e Eva só tinham esses dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Abel morre. Deus dá outro filho para Eva que se chama Sete. Como era o nome dele? De Sete nasceu o Enoque que nós estamos falando hoje. E de Caim nasceu o outro Enoque, que só focava em construir cidades na terra. Mas Jesus vem nos dizer em sua palavra que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas sim juntar tesouros nos céus. Ele é muito claro. Eu achei que tinha botado a referência. Bota lá, meu filho, é Mateus alguma coisa. Não ajunteis tesouros nessa terra. Por que Jesus diz para nos juntar? Ele explica, ele diz: onde a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntai tesouros onde? Onde? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Pastor, por que Jesus está ensinando isso? É se eu botar uma... Como é o nome daquelas bolinhas brancas? É se eu botar naftalina no guarda-roupa, a traça não come não. É só, pastor, eu não deixar molhar meu carro, que a ferrugem não corrói não. Por que Jesus está falando isso? Eu não posso juntar a tesoura aqui só por causa disso? O ladrão rouba, pastor. É se eu botar um alarme na minha casa que o ladrão não rouba. Ô, querido, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que são coisas. Essa traça, essa ferrugem e esse ladrão, eles não são necessariamente coisas físicas. Diga comigo: existe traça, ferrugem e ladrão espirituais. Isso é forte. A pessoa cerca o que ele tem com não sei quantos mil alarmes e proteções. A pessoa cuida muito bem do que ele tem. Dá um pulimento no carro e fala assim: consigo me ver no carro. E mesmo assim, coisas acontecem
que ela não sabe explicar, que levam tudo que ela guarda. É uma doença que chega do nada, é uma confusão em família, é um funcionário que bota na justiça, é uma briga com o sócio, e tudo o que ele tinha desmorona. Mas a pessoa não consegue ver que a causa daquilo não é física, mas é espiritual. Jesus está dizendo: não construa muitas coisas nessa terra. Ele não está dizendo para você não construir. Ele não está dizendo que tu não possa ter um tesouro. O que ele está dizendo é que tu não pode ficar juntando. Aí eu quero juntar mais, Não, aí não. Você pode e vai, em nome de Jesus, ser muito próspero. Quase ninguém recebeu. Você pode e vai ser muito próximo, muito rico, ter dinheiro, diga amém. Você vai. O que eu não posso é que o primeiro lugar da minha vida seja isso. Eu só vivo para isso. Eu só falo disso. Você pergunta para a pessoa: qual é o primeiro lugar da sua vida? Deus. Sabe quantas vezes ela fala de Deus na semana? 0. Então não é Deus. Só fala de trabalho, só fala de problemas, só fala de conta para pagar. O primeiro lugar da vida dela é mamon. É fraco ou é forte? Peça a Deus para te levar a ter uma vida com mais significado espiritual. Você vai construir mansões nos céus. Quando chegar o teu dia, você vai ter um galardão maravilhoso. Pastor, que nome estranho é esse galardão? Galardão significa recompensa. É bom ter algo aqui nessa terra? É. Abraão era riquíssimo. Salomão foi abençoado por Deus com riquezas. Davi tinha dinheiro. Muitos homens de Deus tinham dinheiro. José de Arimateia, que foi quem pagou pelo túmulo de Jesus, tinha dinheiro. E em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus era lascado e não tinha o que comer, não. A Bíblia diz que mulheres sustentavam o ministério dele, algumas mulheres ricas. Cadê as mulheres da igreja? Diga amém. Deus vai prosperar você, mulher. Deus vai prosperar as mulheres dessa igreja. Porque a mulher muitas vezes tem um coração muito generoso para a obra de Deus. E essas mulheres sustentavam o Messias. Olha que coisa forte. Então quem tem o recurso é bênção, contanto que o primeiro lugar do coração da pessoa sejam coisas espirituais, coisas de valores que vão além do material. Não, eu quero ajudar minha família, isso é de Deus. Não, eu quero ajudar um amigo, eu quero aqui fazer obra social, eu quero aqui investir no reino. Isso é bênção. Tem gente que fala assim: Senhor, me dá um carro. Aí Deus não dá, e a pessoa vai e insiste: Senhor, me dá um carro. Aí Deus não dá, aí a pessoa começa a mudar a oração: Senhor, me dá um carro, para eu trazer vidas para a tua casa. Eu vou trazer vidas para a célula. Deus, eu quero uma casa. Ixi, já ouvi muito essa. Pastor, ore por mim. Por quê, meu filho? Deus está me dando uma casa. Tô quase comprando uma casa. E assim, pastor, primeira coisa que eu quero quando eu tiver minha casa é o quê? Uma célula. Ele compra a casa. 10 anos depois, ainda estou perguntando para ele: cadê a célula da tua casa? Compra um carro. Aí leva 3 irmãos atrás. Aí o irmão tem uma filhinha pequenininha e diz: não pode, porque é sobrepeso no veículo. Escute, Deus vai prosperar você. Vem um tempo de prosperidade sobre a igreja, eu creio nisso. Eu creio que até o final do ano você vai ter respostas. Quem estava aqui no último culto, levanta a mão. Estava no último culto? Deus me mandou falar aqui: ó, você vai receber uma ligação com a porta aberta. Cadê o Marcelo? Está aí o Marcelo ou não veio hoje? Está lá fora trabalhando. Ele me ligou. Engraçado o áudio do Marcelo. Me ligou não, mandou um áudio: pastor, foi Marcelo? Pastor, rapaz, eu estou aqui impactado. Que foi, Marcelo? Pastor, lembra que o senhor pediu que ele tem um caminhãozinho.
Lembra que o senhor pediu para levar as coisas da igreja para o sítio? Lembro. Olha como é que Deus age. Eu marquei com o Marcelo dele vir aqui, pegar um bocado de breguês que tinha que levar para o sítio da igreja. Ele veio, foi deixar lá as coisas. Quando chegou lá, é longe, irmão, 30 e tantos quilômetros. Quando ele chegou lá, o dono do sítio disse: não vou abrir não, que é de noite. O dono não, o caseiro: eu não vou abrir, que é de noite, eu não lhe conheço e tal. Lá e veio o Marcelo voltando com o mesmo breguês. Parou aqui, descarregou aqui de novo. Se fosse um murmurador, ia dizer o quê? Ixi, só perdi meu tempo. Se pastor não organiza as coisas direito, não falou com o cara e não sei. Ó, pastor, não me peça mais não, viu? Que eu fui lá de graça. Olha para o irmão do lado e diga: ninguém faz nada na obra para ficar de graça. Deus não fica devendo nada a ninguém. Marcelo chegou bem ali no final do culto de quarto. Nem o culto ele assistiu, porque estava nisso. Meu pastor, não deu certo. O rapaz falou lá assim, eu vou botar as coisas ali de novo. Numa boa. Amém, meu filho, misericórdia. Foi um erro de comunicação tal. Ele botou as coisas. Aí, depois, eu não sei quem era que estava aqui de tarde, acho que era a Daniela. Uma pessoa viu o carro dele aqui antes dele sair. Não parou, quem era? Ariane. Não parou quando o carro estava aqui. O carro saiu. Quando a pessoa voltou, ela não viu mais o carro e entrou. Achou a Ariane e disse: rapaz, que tem um caminhão aqui, está aqui. Não, ele... Você tem o número dele? Deu, pegue. O que foi que eu disse no culto? Que a pessoa receberia? O cara ligou para ele: seu Marcelo, sim. Você tem um HR? Sim. Você quer deixar seu carro na nossa empresa lá, ganhando X toda semana, para ir voltar e tal? Rapaz, eu quero. Ele precisando. Rapaz, eu quero. Ele disse: pô, vem, traga logo seus documentos, mande logo seus documentos aí que eu quero lhe aprovar. O cara nem olhou na cara dele. Mande seus documentos aí que eu quero lhe aprovar logo aqui. Resultado, ele me mandou um áudio. Ele, quando fica impactado, a voz dele afina. Ele disse: pastor, rapaz? Pastor? Eu estou impactado aqui, pastor. Pastor, a bênção correu atrás de mim mesmo. Meu carro estava na porta. Ou o cara veio atrás de mim, pastor, para me dar um emprego. Eu precisando. Ei, esse testemunho resume o que Deus te trouxe aqui para tu ouvir. Cuida das coisas de Deus e descansa. Deus sabe o que tu precisa. A bênção vai correr atrás de ti. Para de correr atrás da bênção. A bênção está aqui correndo e tu correndo atrás dela, e ela olhando para trás e dizendo assim: ei, pai, para de me seguir, eu que tenho que te seguir. Quando você para de correr atrás da bênção e vira para correr atrás do propósito de Deus, a bênção que tu estava correndo atrás dela e não conseguia, vira também. Só que ela corre mais rápido que tu. Diga aleluia. Se tu está correndo atrás dela, tu nunca alcança, porque ela corre mais rápido que tu. Mas se tu está correndo atrás do que Deus manda, e ela passa a te seguir, ela te alcança. Você vai ser surpreendido pela bênção. O crente precisa fazer a vontade de Deus e esperar a bênção alcançar ele. Para de ficar procurando as coisas, correndo, ficando doido. Ai meu Deus, eu tenho que enricar, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter 1 milhão. Para com isso. Vai trabalhar, vai botar tuas ideias para funcionar, dá o teu melhor, mas descansa, não vive agoniado. Chega em casa todo dia brigando com a família. A mulher chega em casa, o marido diz: minha filha, vem cá, me dê um abraço, me dê um beijo. Não, estou cansada, estou morta. Morre logo, santidade. Só vive morta, enterra logo. Tem uns maridos aí, cutucando assim, Só vive morta, enterra logo. Mas o que é? Muitas vezes não é nem o físico, é o emocional.
A pessoa fica muito angustiada. Meu irmão, eu acho que aqui provavelmente tem pessoas que passaram fome. Mas depois que você se entregou a Jesus, eu acho que isso não aconteceu não. Porque o salmista diz: fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nada vai faltar para você. Só descanse e bota teu coração no céu. Sabe o que você tem que procurar? Rapaz, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu nunca fiz um jejum, eu vou fazer um jejum. Tem gente que nunca fez um jejum, não. Tem gente que começa a fazer um jejum, aí para. Aí diz: pastor, eu estava fazendo jejum, mas não deu certo não. Por quê? Porque eu me senti fraco. Senti fome, pastor. Jejum é para isso, você vai ficar fraco mesmo. Se é fraco, se deita. Ora. Ei, o jejum abre portas. Deus está falando com gente aqui. Aquilo que há muito tempo está travado na tua vida, não vai nem para frente nem para trás. Faz um jejumzinho para tu ver. Faz um jejum por esse propósito. A Bíblia diz que Esther chamou o povo para fazer um jejum, e aquilo mudou o coração do rei. Coisas espirituais. Coloca no teu coração que um dia tu vai ter uma célula, que um dia, mesmo que você não seja líder, mas você tem um alvo: não, eu vou levar 7 pessoas para a célula do meu líder. Eu quero ser canal de bênção na vida de outras famílias. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero levar gente lá para a igreja. Eu quero que a pessoa aceite Jesus também. Sabe qual é a coisa mais linda de se ver? É um irmão entrando por aquela porta, trazendo outro. Isso é poderoso, irmãos. É eu fazer um apelo aqui e uma pessoa pegar aqui nas costas da outra e dizer: eu vou lá com você. Ei, não tem galardão, riqueza maior do que essa. Que a tua vida seja na terra, mas ecoe na eternidade. Diga comigo: pés no chão, mente nos céus. É assim que o crente vive. O pé no chão. Tu não é doido. Vai deixar de trabalhar dizendo assim: o Espírito Santo vai mandar para mim. Vai morrer de fome. Pé no chão. Faz a tua parte. Se ajeita, penteia esse cabelo, passa um perfume. Deus vai mandar varoa. Mas descansa. Faz tua parte. E confia que o Senhor vai fazer a dele. Que hoje você saia daqui com a vida para o alto. Quem pode dizer amém? Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Escute a minha voz. De olhos fechados. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus pega o seu profeta e leva ele para um grande rio. Esse rio corre do trono de Deus. E Deus pega o profeta Ezequiel e diz assim: filho do homem, venha ver aqui esse rio. E o profeta entra, o anjo mede uma profundidade do rio, e a Bíblia diz que a água dá nos tornozelos. Aí ele diz: entra mais profundo. Então a água dá nos joelhos. Mas o anjo diz: vem mais. E a água então dá na cintura dele. Mas o anjo diz: ainda tem mais. E então a água já está tão funda que ele precisa nadar, senão ele vai afundar. Pastor, o que isso significa? Só uma coisa: Deus está te chamando para vir mais fundo. Deus está te chamando para ter uma vida espiritual mais profunda, para parar de ser crente de domingo,
para parar de ser crente que se a esposa não orar, não tem oração na casa. Ei, maridos, Deus está te chamando para ser o sacerdote do teu lar. Deus está te chamando para ler a Bíblia mais do que a tua esposa lê, porque você é o cabeça. Ei, mulher, Deus está te chamando para sair desse emocionalismo e ser uma mulher forte na palavra, uma mulher firmada com experiências espirituais. A vontade de Deus é te dar sonhos, a vontade de Deus é revelar coisas para você, a vontade de Deus é te dar dons. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica no raso o tempo todo. Vem mais fundo, diz o Senhor. Venha mais fundo, que a tua vida aponte para o céu. Que a tua vida pare de ser uma vida medíocre, que só pensa em trabalho, em influência. Para com isso. Oh, Jesus. Que nessa noite, Senhor, o coração dos teus filhos seja como o de Enoque. E o Senhor possa nos levar a uma vida, meu Deus, mais profunda em tua presença. Aleluia. Não posso permanecer, o teu olhar me consumir. Chega perto dele hoje. Se aproxime de Deus. Olha nos olhos dele, igreja. Será que você pode olhar nos olhos de Deus? Queima Jesus hoje. Todos outros amor, busque em primeiro lugar o meu reino. Vem para minha presença. Oh meu Deus, oh meu Deus, Deus está te chamando, irmão. Deus está te chamando para o quarto. Deus está te chamando para entrar de joelhos na presença dele. O que um crente de joelho não conseguir, ninguém consegue. Deus está dizendo para você hoje: há muito tempo eu já poderia ter te dado, se você chegar mais perto. Assim como foi com Enoque, pode ser na tua vida. Enoque andou tanto com Deus que o Senhor disse: vem para perto, vem para perto, vem para perto, vem para perto. Que o teu coração seja dependente dele nessa noite. Tire essa paixão besta por aquilo que a ferrugem come, por aquilo que a traça corrói, que o ladrão rouba. Tira os olhos disso. Começa a pedir a Deus aí dons novos, dons. Diga: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, me enche, me dá o dom de cura, me dá o dom de milagres, me dá o dom de maravilhas. Usa-me, Senhor. Oh meu Deus, diga isso. Eu ainda tenho lenha. Você está dizendo que quer mais.
isso para Ele. Pode. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais da tua presença, mais do Senhor. Mais de ti, Jesus. Vem, Espírito Santo. Quebra as cadeias aqui nessa noite, Senhor. Quebra a ação de Satanás em cada vida. Vem libertando. Vem batizando. Vem enchendo. Vem queimar em nós, Jesus. Receba. Oh, meu Deus. Seja cheio do fogo de Deus. Cheio. Eu me apaixonar. Queima todos os outros amor. Vem pra perto, Enoque. Todos os outros amores. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus. Não deixa o fogo apagar. É isso que Deus espera, uma igreja incendiada. Não deixa a chama apagar na tua casa. Segura. Levante suas mãos. Vem, Espírito Santo. Vem nos levar a outro nível, Senhor. Nos tira do raso. Nos tira da técnica. Nos tira da aparência. Nos leva a águas mais profundas, Jesus. Nós queremos, meu Deus, como diz aquela canção, acordar apaixonados, passar o dia te amando e dormir desesperado pela tua presença. É isso que queremos. Queremos sim trabalhar, mas ir trabalhar pensando nas tuas coisas. No tempo livre, meu Deus, nos liberta dessas telas. Queremos ler a tua palavra, Jesus. No tempo livre, queremos te buscar. E que tenhamos histórias para contar. Não do carro novo que compramos, não só da casa que nos mudamos, mas da revelação que tivemos, do dom que recebemos. Queremos ter isso, Deus. Queremos que os nossos filhos fiquem curiosos para saber que fogo é esse que arde em nós. E digam: eu quero ser um homem, uma mulher de Deus como você, meu pai, como você, minha mãe. Que esse seja o nosso maior orgulho, o nosso maior tesouro, a tua presença. A tua palavra diz: aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor e em conhecê-lo. Que esse seja o alvo da nossa vida, meu Deus. Muito mais do que os bens dessa terra. Se for do teu agrado, que a gente prospere financeiramente, que assim seja. Mas se a riqueza não vier, Senhor, seremos felizes do mesmo jeito, porque temos o teu Espírito sobre nós. E de qualquer forma sabemos que tudo o que vemos aqui nesse mundo vai passar. E o Senhor voltará para nos buscar, como veio buscar Enoque. Assim diz o Senhor à igreja: prepara-te, arruma a tua casa, porque o meu tempo é próximo. Arrepende-te das tuas más condutas. Conserta-te com o teu inimigo, antes que tu sejas levado ao juiz, e o juiz condene a ti e a ele. Perdoe e libere perdão. Peça perdão e libere perdão. Prepare a sua alma para a vinda de Jesus, porque ela é próxima, igreja. Está próxima a vinda do Senhor.
E o secularismo tem cegado muitos, que só pensam no próximo presidente, na próxima taxa de juros, e estão esquecendo que o Senhor Jesus está às portas e que a trombeta está tocando. Por isso, se aproxime dele hoje. Se aproxime dele hoje. Quando você olha nos olhos de Deus, quando você chega perto, você vê o fogo que emana da sua alma. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Só a igreja, cante esse refrão para encerrar. Em nome de Jesus, diga: fogo em teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem como não se apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Aleluia, aplauda Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É um novo tempo na sua vida com Deus. É um novo tempo na tua história espiritual. Você vai ser conhecido por ser uma mulher e um homem de Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos agora um momento muito especial. Primeiro domingo do mês, nós costumamos celebrar a ceia do Senhor.